vamos comentar sobre a importância do acompanhamento multiprofissional no tratamento das pacientes com endometriose. A gente sabe que, contextualizando para vocês, endometriose é uma das doenças mais frequentes em saúde da mulher. 1 em cada 10 mulheres do Brasil, fala Nutri, 1 em cada 10 mulheres do Brasil apresenta endometriose. Então estamos diante de uma doença extremamente incidente, extremamente prevalente, cujos casos têm aumentado de forma assim assustadora nos últimos anos. E acho que também porque estamos fazendo mais diagnóstico. Então aproveite esse momento inicial. Se você quiser, compartilhe aqui nessa setinha com um profissional da saúde que você conhece, que trata pacientes com endometriose. E isso é muito interessante, porque eu queria até aproveitar e fazer uma pergunta agora nesse começo. Quem é o profissional que vocês acham que deve tratar a mulher com endometriose? Me responda aí. Boa noite a todos que estão chegando. Me responde vocês que estão aqui, sejam nossos colegas da área ou pacientes, mulheres com endometriose, que eu sei que estarão aqui nessa live. Mas queria que vocês me dissessem quem vocês acham que deve tratar a mulher com endometriose. E eu te faço essa pergunta porque essa é uma pergunta que eu recebo muito frequentemente. Rafa já sabe, né? É uma pergunta que eu recebo muito frequentemente e a resposta na grande maioria é essa que Gil está dizendo, que Selminha está dizendo, que Sheila está dizendo, que quem deve tratar a endometriose é o ginecologista, Nusa colocou o obstetra. Melissa colocou aquele que entende a doença também. E o mais interessante, né? Nós precisamos entender que, em sendo a endometriose uma doença inflamatória e hormônio dependente, que tem um componente ligado a estresse oxidativo, a perpetuação do processo inflamatório, a gatilhos imunológicos, nós vamos ter um leque imenso de especialidades dentro da medicina e um leque imenso de outras profissões que vão precisar fazer parte para que a gente tenha um tratamento adequado para esse tipo de paciente. Porque se você espera que o seu tratamento seja feito apenas pelo ginecologista, esse tratamento ele vai estar incompleto. E olha que eu sou ginecologista, tá? Então, veja só, nós precisamos exatamente isso que vocês estão comentando aqui. Oi, Camilinha. Boa noite, minha amiga. Nós precisamos exatamente de uma equipe multidisciplinar e multiprofissional. E eu vou te dizer os motivos pelos quais isso é verdade. Número 1, existe uma necessidade imperativa de se fazer o diagnóstico precoce dessa doença. O que nós temos é que cada vez mais meninas e mulheres estão apresentando sinais e sintomas que são de endometriose e estão sendo negligenciadas por uma série de profissionais. Às vezes ela passa com um ginecologista e o ginecologista acha que aqueles sinais e sintomas não são de endometriose. Ela foi para um dentista e ela comentou lá que ela sente cólica também durante esse bate-papo, e ele também deixou de lado. Ela foi um fisioterapeuta que ela tem uma hérnia na coluna e comentou que sente dor no período menstrual e também foi deixado de lado. Enfim, existe uma tendência muito grande de normalização desses sinais e sintomas, e eu sempre digo a vocês, e sempre gosto de começar as lives relembrando que a endometriose é a doença dos múltiplos Ds. A paciente geralmente tem muitos adjetivos, na verdade muitos sintomas que começam com a letra D. Ela tem a dismenorreia, que é a cólica no período menstrual, ela tem disquesia, que é dor para evacuar, ela tem dispareunia, que é dor durante a relação sexual, ela pode ter disúria, que é dor para urinar durante o período menstrual, e ela pode ter a dificuldade para engravidar, mas ela também, que é a infertilidade. Mas essa paciente também pode ter dor acíclica, entre um ciclo menstrual e outro, essa paciente pode apresentar dor, e muitas vezes nós tendemos a achar que a dor é normal, e não é. Eu preciso te dizer que dor recorrente não é. E que mesmo que seja algo de moderada intensidade, mas se isso impacta a qualidade de vida ou torna-se algo frequente e constante, é fundamental que seja investigado para descartar que não é endometriose. Na live passada a gente comentou sobre os principais exames que a gente pode lançar mão para fazer o diagnóstico. E muito engraçado, vocês devem estar vendo que a gente está fazendo uma campanha aqui na rede social, convidando vocês, na verdade um grande convite para um evento que vai acontecer na semana que vem, segunda, terça e quarta-feira, às 8 da noite, que vai ser uma imersão em endometriose clínica, um evento que faz parte de um projeto muito maior que eu tenho,
de tentar mudar a forma como a endometriose é vista no Brasil e de tentar capacitar cada vez mais colegas e profissionais para a gente criar um grupo coeso que possa entender que o grande objetivo não é tratar a endometriose, e sim tratar a mulher com endometriose. E isso tem uma diferença muito grande, porque a mulher que tem a doença, ela é um complexo muito mais amplo do que a doença em si. E muitas vezes a gente sabe que o tratamento é feito para a doença, sem levar em consideração, por exemplo, a vida sexual dessa mulher, sem levar em consideração as ambições dela do ponto de vista profissional, sem levar em consideração a expectativa dela em relação ao planejamento reprodutivo. Então, um grande chamado, então convido até vocês que estão aqui, que são profissionais da área da saúde, nutricionistas, endócrinos, ginecologistas, nutrólogos, o pessoal da medicina funcional, da ortomolecular, da psicologia, da educação física, farmacêuticos, fisioterapeutas, enfim, profissionais da saúde para a semana que vem, segunda, terça e quarta, às 20 horas, estarem com a gente. Vai ser um link fechado lá no canal do YouTube, então se você é profissional da saúde, depois quando terminar essa live, você se inscreve lá no link na biografia, coloca lá a sua profissão e o seu conselho profissional, você vai ser direcionado para um grupo, você vai receber essas informações todas. Então, esse é o grande objetivo, é a gente entender que precisamos tratar a mulher com endometriose muito mais do que a endometriose em si. E aí, por que é que eu quis trazer esses pontos em relação a buscar uma equipe multiprofissional para tratar essas pacientes? Entendendo que os dois grandes pilares da endometriose, nós temos a endometriose em sendo uma doença inflamatória e do outro lado uma doença hormônio dependente que cresce com o estrogênio. Se nós fazemos apenas um tratamento com bloqueio hormonal aqui do lado, prescrevendo pílulas anticoncepcionais para essa paciente, mas não estamos olhando para esse outro pilar aqui do lado direito, esse tratamento vai ser incompleto. Então, é isso que, infelizmente, a gente encontra. Grande parte das pacientes que chegam no nosso consultório, elas bateram 3, 4, 5, 7, 10 profissionais e o único tratamento que foi prescrito para ela foi a utilização de um contraceptivo, de uma pílula anticoncepcional, de um DIU hormonal ou de uma injeção de hormônio para que ela utilizasse de modo contínuo. E muitas vezes não houve uma preocupação, por exemplo, de avaliar a fertilidade dessa paciente. Agora há pouco, antes de vir para cá, eu estava atendendo no consultório e uma paciente minha, que é até um estudante de medicina, está terminando o curso de medicina, ela tem endometriose, a gente começou um tratamento com bloqueio hormonal, com suplementação anti-inflamatória, com ajuste na alimentação, exatamente essa equipe multidisciplinar que eu estou comentando. E eu mesmo, que sou especialista nisso, que adoro fazer esse tratamento, tinha esquecido como ela tinha pensado, ela tinha comentado na primeira consulta que só queria engravidar lá para frente, ela é super jovem, não tem nem 30 anos. Eu não pedi uma avaliação de reserva ovariana, que é algo importantíssimo, eu vou comentar isso na aula de terça-feira. Um olhar sobre a fertilidade da mulher com endometriose. A gente sabe que cada vez mais as pacientes têm feito o diagnóstico de endometriose cedo, em idades muito jovens, 20 e poucos anos, 18 anos, às vezes até uma adolescente. E essa menina ou mulher, obviamente que ela quer crescer profissionalmente, ela quer terminar o curso, ela quer se subespecializar, e esse projeto de maternidade ele vai ser postergado lá para os 30, 30 e poucos anos. Mas na mulher que tem endometriose é imperativo que a gente faça a avaliação de reserva ovariana. E a solicitação desse exame de reserva ovariana, que a gente vai comentar, são alguns, a gente vai comentar isso na terça-feira, ele pode ser feito e deve ser feito não só pelo ginecologista, mas se essa paciente, por algum motivo, ela foi para um nutricionista fazer um planejamento alimentar e ela comentou durante a consulta que alguns alimentos ela estufam e piora a dor dela, esse nutricionista ele precisa ser capaz de entender que isso pode ser endometriose. Ele precisa ter conhecimento dos exames que ele pode solicitar dentro da sua função como nutricionista. E dentro desses exames, faz muito sentido avaliar a reserva ovariana da paciente. Por quê? Nós precisamos ter parâmetros para orientar a nossa paciente se postergar a maternidade não tem nenhum risco para ela. Ou mais interessante, explicar para ela estratégias que ela pode fazer se ela deseja postergar a maternidade. Vamos comentar isso semana que vem. Então, entende que não é só o ginecologista que precisa, ou que pode, ou que deve ter esse cuidado e pedir. Nós precisamos cada vez mais capacitar profissionais da saúde para, número 1, fazer diagnóstico precoce, número 2, saber pedir os exames, e número 3, saber conduzir. Qualquer profissional, como Melissa, até a doutora Melissa comentou aqui, que souber tratar endometriose, deve tratar. Tem pacientes que são tratadas por um colega nutrólogo e elas são excepcionalmente manejadas pelo nutrólogo. Excepcional.
E ela às vezes quer também uma avaliação do ginecologista e está tudo certo. Tem colegas da endocrinologia, a doutora Juliana mesmo, né, minha grande amiga, ela trata várias pacientes com endometriose. Eventualmente, algum detalhe da parte ginecológica ela não entende, ela me liga e tira dúvida, mas ela conduz uma série de casos. Então, é extremamente importante, não existe essa história de colocar a doença da paciente dentro de uma caixinha e determinar qual é a especialidade que trata essa caixinha. Isso não existe, minha gente, pelo amor de Deus. O importante é que essa paciente seja avaliada e tratada o mais precoce possível por qualquer profissional da saúde que tenha capacitação e que saiba tratar essa paciente. E aí, dentro de um tratamento, eu comentei com vocês que nós precisamos sim dessa avaliação aqui do lado direito do bloqueio hormonal, se essa paciente não está tentando engravidar, e escolher o melhor momento para liberar a gravidez para essa paciente é extremamente importante, porque grande parte das mulheres querem engravidar, mas grande parte dessas mulheres também não estão dispostas a desistir das condições que fazem a doença piorar e a gestação ficar mais complicada. E grande parte das vezes por falta de conhecimento, porque ela não sabe alguns alimentos pró-inflamatórios, foram citados aqui alguns, mas a gente vai comentar isso bem direitinho. Na próxima aula tem uma aula específica disso, semana que vem. Vamos falar de padrões de alimentação específicos para endometriose. Mas entende que se a paciente também não tem conhecimento para que ela, junto com o profissional, possa fazer as escolhas mais inteligentes e mais sábias dentro do que faz sentido para ela, esse tratamento também não vai funcionar. Então nós precisamos de uma equipe multidisciplinar. Por quê? Às vezes a gente começa a fazer um tratamento de uma paciente com endometriose, eu faço toda a parte de suplementação adequadíssima para ela, personalizada para ela. Do outro lado, a gente consegue fazer um tratamento de bloqueio hormonal com o tipo de hormônio, pela via de hormônio que faz mais sentido para essa paciente, mas essa paciente come errado. Ou ela vai para um colega nutricionista que faz um plano alimentar para ela sem conhecimento de alguns alimentos que impactam negativamente a endometriose, porque, infelizmente, nem todo profissional, assim como tem vários ginecologistas que não fazem ideia do melhor tratamento para a mulher com endometriose, infelizmente também em outras profissões, nós temos alguns nutricionistas que não sabem os melhores alimentos que podem impactar positivamente e outros que podem piorar a qualidade de vida dessa paciente, porque estufa, porque fermenta, porque distende, porque inflama. Então, se você não tem profissionais alinhados com o mesmo tratamento e uma paciente disposta a fazer o tratamento adequado, a gente também não vai conseguir esse resultado que a gente quer. Então, é extremamente importante. Obrigado, Fabi. É extremamente importante a gente ter essa equipe. Outro detalhe, às vezes nós estamos diante de um tratamento super adequado. Cláudia, vocês são minhas queridas, né? São da minha igreja. A igreja da Protocolo SOP, do Método da Vida, do Endometriose e o nosso time do Rei. Minhas grandes amigas, olha aí, duas profissionais excepcionais. Tem vários colegas que estão aqui, que eu indico de olhos fechados, e na quarta-feira tem uma surpresa para vocês, pacientes que estão aqui aguardando. Ô Fabi, mas você sabe que não precisa, né? Não precisa ser ginecologia para tratar. Glaucia é gineco, Fabiana não é, mas não precisa disso. Eu sempre digo, nós precisamos entender que nós não tratamos a doença. Apesar da doença, ela ter a especialidade mãe dela, mas nós não tratamos a doença, nós tratamos a mulher por trás da doença. E essa mulher pode ser muito bem conduzida por qualquer profissional de qualquer área que tenha conhecimento. Doutora Gisele, minha irmã maravilhosa. Então, olha que coisa interessante. Às vezes, nós estamos fazendo um tratamento perfeito, nós ginecologistas fazendo um tratamento adequado, bloqueio hormonal, suplementação adequada. Essa paciente passou por um nutricionista funcional, esse nutrifuncional fez um plano alimentar para ela, super alinhado com esse tratamento, mas mesmo assim essa paciente, por exemplo, apresenta uma dispareunia muito intensa, uma dor durante a relação sexual que é refratária ao tratamento. Nós vamos precisar de uma fisioterapeuta do assoalho pélvico para fazer fisioterapia pélvica. Eu tenho várias pacientes que estavam, uma delas está até aqui, que a pouquinho ela já se anuncia aqui. Nós temos pacientes que estavam super bem conduzidas e ficou com uma dor refratária depois de um tratamento muito bem adequado. E essa dor refratária, essa paciente só conseguiu ficar completamente bem com sua qualidade de vida depois que ela passou por um colega, um profissional especialista em fisioterapia do assoalho pélvico, para fazer um programa de tratamento de fisioterapia pélvica. Começa na clínica, mas como tudo na vida, o conhecimento é leve, a gente carrega aqui, ó. Depois que a gente adquire esse conhecimento, a gente carrega nas nossas costas e leva para qualquer lugar. Então, depois dessas 15 ou 20 sessões de estímulos diferentes de tratamento para fisioterapia do assoalho pélvico, o paciente voltou no meu consultório faz uma semana ou 2 semanas. Dani sempre está aqui nas lives. Daqui a pouquinho ela comenta e ela vai dizer. Foi o que ela me disse. Então, André, estou ótima.
Essa paciente não conseguia andar, essa paciente ela não conseguia andar de moto, ela sentia dor para poder desenvolver as suas funções, teve que mudar de profissão, porque ela não conseguia passar muito tempo sentada, porque ficar sentada gerava um desconforto para ela que era absurdo. Depois do tratamento hormonal, inflamatório, abordagem com nutricionista funcional e uma fisioterapeuta do assoalho pélvico, essa paciente está completamente assintomática. Um detalhe, essa paciente tem indicação de operar quando ela chegou no consultório pela primeira vez. Então eu comentei, vocês devem ter visto aí, que eu comentei com vocês, que o meu grande objetivo hoje é tirar as mulheres com endometriose da fila de cirurgia. Não estou dizendo que a cirurgia não tem papel, tem sim, e ela pode ser assim fantástica, incrível, numa paciente que já fez absolutamente tudo e mesmo assim ela ainda tem alguma lesão residual que impacta negativamente a qualidade de vida. Mas sem o tratamento clínico, a cirurgia ela é subótima. E depois da cirurgia, se a paciente não voltar para um tratamento clínico adequado, a doença vai recidivar. Então a doença vai voltar. Nós precisamos ter essa visão de que o tratamento da mulher com endometriose, importante, né, frisar que não é o tratamento da endometriose, é o tratamento da mulher que tem endometriose, ele é multiprofissional, ele é com várias especialidades. Do outro lado, por exemplo, ó, Michelle comentando, sou fisioterapeuta pélvico maravilhoso. É extremamente importante. E aí também, a gente comentou com vocês, e a gente tem comentado também, que a endometriose, por vários gatilhos inflamatórios, por gatilhos hormonais, essas pacientes elas começam a apresentar também alterações psíquicas extremamente comum e extremamente frequente, ansiedade, depressão e ideias suicidas. E isso não sou eu que estou dizendo, são os trabalhos científicos que infelizmente apontam para esse outro detalhe. E aí você acha que eu sou o profissional mais capacitado para orientar essa paciente ou para fazer terapia nessa paciente? Infelizmente não, eu adoraria ter todo esse conhecimento, mas não tenho. Então é fundamental que também nós tenhamos um psicólogo que faça parte dessa equipe multiprofissional. Mas se você pega um psicólogo que não sabe nem para que lado fica a endometriose, também não vai resolver o tratamento. A gente precisa de um profissional que entenda, porque, por exemplo, se você tem um profissional, um fisioterapeuta pélvico, um nutricionista, um psicólogo alinhado com o seu médico, seja lá qual for a especialidade dele, que começam a te orientar, você tem um tratamento que é um connecting the dots to find the root cause, né? Você começa a ligar os pontos, porque você começa a ver, por exemplo, algumas posições sexuais, elas são extremamente dolorosas em um momento inicial, que essa paciente está inflamada, que essa paciente apresenta, por exemplo, uma lesão em fundo de saco posterior, que ela tem uma doença uma lesão retrocervical, um espessamento de ligamento pterosacro. E aí isso começa a impactar na libido dela, porque a gente sempre comenta isso com vocês, o Fear Avoidance Cycle, a paciente tem medo de sentir dor, e o fato de sentir medo faz com que ela lubrifique menos, e aí entra a psique. Se você está esperando sentir dor com determinada posição sexual, você não consegue, a mulher não vai conseguir lubrificar de forma adequada. Se ela não lubrifica, ela também não tem uma relação sexual prazerosa e ela sente dor, e essa dor faz com que ela evite ter relação sexual. E daqui a pouco esse ciclo vicioso começa a impactar, a mulher começa a ficar depressiva, porque mulheres cada vez mais jovens não conseguem ter uma vida sexual ativa ou uma vida sexual prazerosa. Escuto isso o tempo inteiro no consultório. Doutor, eu tenho relação sexual para o meu marido, porque eu odeio, eu sinto dor, eu sinto desconforto, quando termina a relação eu fico inchada. Então é extremamente importante. Claro que eu vou orientar algumas coisas, a melhor posição sexual que é mais interessante, eu sempre digo isso a vocês em todas as lives, você, meu colega profissional da saúde que trata com a paciente com endometriose, traga o parceiro ou a parceira, se for uma relação afetiva, traga aquele parceiro para a consulta. Você precisa orientar para que isso não crie um dissabor no relacionamento. E aí é muito importante que o médico esteja em contato com esse profissional, com o psicólogo, e possa orientar. Olha, essa paciente refere, ela tem uma lesão nessa região de fundo de saco, e para ela o componente da dor na hora da relação sexual é algo que interfere muito na ansiedade dela e na depressão. Então essa conversa entre as especialidades, ela é fundamental. E aí eu te pergunto, você minha paciente, você minha colega que está aqui que tem endometriose, quantas de vocês que têm a doença tem esse acompanhamento multidisciplinar? Ou pelo menos foi informado, porque às vezes você não precisa de todo esse aparato de especialidades. Mas tenho certeza que a grande minoria
tenha pelo menos o conhecimento de que essas outras áreas, essas outras profissões, ou até dentro da medicina, as múltiplas áreas que podem contribuir para que você possa sim ter uma qualidade de vida satisfatória. Porque, entenda, a endometriose é uma doença extremamente limitante. Eu sempre digo, eu estava dando aula esse final de semana na Bahia, e uma parte dessa minha aula é sobre endometriose. Eu tenho um curso de endometriose para tentar fazer com que mais e mais colegas tenham essa visão mais ampla, e é belíssimo, que é uma troca fantástica. Eu aprendo muito com os colegas, de alunos, só porque eles fazem parte desse grande projeto, mas são colegas, amigos, que também têm essa grande visão de ajudar cada vez mais mulheres. Então, eu comentando exatamente isso, né, no curso, que se você não consegue modificar todas essas variáveis, o seu tratamento ele vai ser incompleto. A gente não vai conseguir ampliar a tal ponto que a gente consiga resolver essa demanda da paciente. E cada vez mais a gente tem visto, se você coloca lá no Google Trends para você avaliar as pesquisas em relação à endometriose, a gente começa a ver que as mulheres têm aprendido muito mais sobre a sua doença na internet do que nos consultórios médicos. E isso é muito ruim. É muito ruim, porque é muito ruim por um lado, mas é muito bom para nós, profissionais da saúde, ter esse parâmetro, porque isso gera em nós uma necessidade de conscientização, que precisamos mudar a nossa conduta frente a essas mulheres. As pacientes saem das consultas com uma série de dúvidas. As pacientes referem que as dúvidas não foram esclarecidas, que ela não está entendendo sobre a doença dela, que o colega não conseguiu explicar como é que ela pode ajudar o tratamento. É apenas dito, use isso aqui se você... É aquela história, né? A gente não pode interpretar a endometriose como uma doença dicotômica, que você pergunta à paciente, queres engravidar ou não queres? Se a paciente diz, eu não quero engravidar, tome anticoncepcional, século sem fim, amém, até o dia que você decidir engravidar. E se você quer engravidar, naquele momento, é dito para esta paciente, então vamos agora estimular a sua ovulação. Isso é muito ruim, porque não é mais apenas essa dicotomia que nós temos para essa paciente. Por isso que semana que vem, segunda, terça e quarta, eu vou estar tentando mostrar para vocês, meus colegas da saúde, outras formas da gente abordar, para que várias fichas comecem a cair. Eu não estou dizendo que você está errado, infelizmente, nós fomos ensinados dessa forma, a enquadrar esses sinais e sintomas nessa caixinha, dar esse rótulo, né, esse carimbo, tá, endometriose. E aí o tratamento é só bloquear os hormônios dessa paciente. E naquela paciente que tem contraindicação a fazer um bloqueio hormonal pela via oral, por exemplo, o que é que você vai fazer? Você não tem mais nada para fazer por essa paciente? Engraçado que antes de entrar nessa live, tinha acabado de sair um convite para essa imersão da semana que vem, e aí eu recebi um direct. Eu fui olhar, o direct era assim, e agora o que é que tem para fazer? Que era um direct comentando. Eu tenho tentado cada vez mais tirar as pacientes da fila de cirurgia com uma abordagem que a gente tem que entender que alguns suplementos podem ter um papel importantíssimo, que uma alimentação tem um papel importante, que a atividade física correta, sim, o educador físico é fundamental nesse contexto, que a avaliação de dor refratária ela pode ser manejada de uma forma ou de outra, que a reserva ovariana tem que ser vista, que a cirurgia ela pode ou não ser indicada. E aí o colega perguntou assim, tá querendo inventar a roda, hein, André? Ou a pessoa faz apenas o bloqueio hormonal, ou a pessoa faz cirurgia. Você agora está querendo inventar outra forma de tratar. Eu disse, meu querido, queria eu ter essa genialidade de inventar qualquer coisa. Eu não tenho essa genialidade. Mas existe uma série de medicações, uma série de estratégias alimentares, uma série de suplementos. A Priscila está perguntando aqui. Semana que vem eu vou comentar, mas vitamina D em níveis adequados, a cúrcuma, resveratrol, epigalocatequina galata, coenzima Q10, melatonina, berberina, minoxidil. Tem tantos suplementos que podem interferir. Eu vou mostrar para vocês o entendimento macro da patogênese da endometriose, né? A parte dos gatilhos inflamatórios, as alterações nucleares, alterações celulares, os estímulos... Perdão, que a voz está cada dia pior. Os estimulantes do NF-kappa-beta, que quando a gente bloqueia o NF-kappa-beta, a gente consegue fazer com que essa resposta inflamatória ela seja mitigada e com isso a gente melhora a dor dessa paciente. Então, tem uma série de outras estratégias, não só essa dicotomia de tratamento hormonal e tratamento cirúrgico, que nós podemos fazer e que sim, nós impactamos de uma forma absurda a vida das pacientes. E outra, tiramos uma série dessas pacientes da fila de cirurgia. Estou vendo a doutora Janete, minha amiga aqui da Bahia, que acabou de entrar. Janete também, e Mari, que acabou de entrar também. Coisa boa ter tantos colegas aqui, tantos amigos queridos. São profissionais que com certeza estão tirando pacientes da fila de cirurgia também. E isso é muito gratificante para a gente. Porque, veja,
quando a paciente tem indicação, e aí tem que ter muito cuidado, né? Porque muitas pessoas também estão indicando cirurgia de endometriose para pacientes que não teriam indicação num primeiro momento. Não foi feito nenhuma tentativa de ajuste da parte hormonal e inflamatória e já foi colocada essa paciente na fila de cirurgia. Se vocês não começaram a fazer esses pequenos ajustes para bloquear a parte inflamatória da paciente, se você não faz esse pequeno ajuste antes, a cirurgia ela vai ser pontual. Trabalho científico, vou mostrar semana que vem na íntegra esse trabalho mostrando que as pacientes que saem da cirurgia são randomizadas para 2 grupos. Um grupo que você vai fazer bloqueio hormonal. Tava falando de você agora, Dani, da fisioterapia do assoalho pélvico. Ó, Dani aí, para não dizer que é mentira minha paciente com endometriose que melhorou muito depois do tratamento com fisioterapia do assoalho pélvico. Falei com você ainda agora, falei de você agora há pouco. Então, se você pega essas pacientes depois da cirurgia e faz essa dicotomia, um grupo você vai só seguir e outro grupo você vai fazer o bloqueio hormonal, o grupo com segmento sem bloqueio hormonal e sem ajuste inflamatório, 30% dela vai voltar a doença em 3 anos. Então, você vai marcar a cirurgia subsequente antes de chegar à próxima Copa. Isso é um absurdo, nós não temos como ficar marcando a cirurgia dessa paciente, a data é programada. Olha, já deixa programado daqui a 3 anos, viu? Nas férias das crianças, já deixa programado aí um mesinho para a gente operar de novo. Nós não podemos fazer isso com as mulheres com endometriose. E para que a gente possa cada vez mais tirar a paciente com endometriose da fila de cirurgia, nós precisamos de uma equipe multidisciplinar, porque eu sozinho, como ginecologista, não vou conseguir fazer isso, um endócrino sozinho não vai conseguir fazer isso, um nutrólogo sozinho não vai conseguir, um colega da ortomolecular, um outro paciente, um outro médico da medicina funcional não vai conseguir sozinho. É bem isso, viu, Mário? Que a gente, Mário e Mariane colocou aqui, ó, que a gente mais vê são pacientes só com bloqueio hormonal ou com indicação de ir para a fertilização sem ninguém nem olhar para a questão inflamatória, pelo estresse oxidativo. A gente vai comentar os gatilhos, hoje em dia ligados a patogênese da endometriose, eles estão totalmente direcionados a estresse oxidativo e estresse inflamatório. E eu nunca vi ninguém operar espécies reativas de oxigênio. Infelizmente, operar interleucinas e citocinas, gatilhos inflamatórios. Infelizmente, nós não vamos conseguir. Tá aí um depoimento de Dani, ó. Dani chegou lá no consultório sem conseguir nem andar direito. Estava comentando seu caso, Dani. Nem conseguindo andar direito. E aí, depois do tratamento, e claro que ela mudou. E eu digo a ela tá aqui de prova. Eu disse a ela, esse mérito do seu tratamento não é meu, ele é seu. Não fui eu que fiz o seu tratamento dar certo. Eu apenas orientei algumas estratégias. Você, com esse conhecimento e os profissionais adequados dessa equipe multidisciplinar, transformou sua vida. E aí agora voltou, está com outra profissão, disse a mim, André, agora estou conseguindo andar de moto. Isso é fantástico. Porque às vezes coisas simples que a gente acha que é simples, né? Por exemplo, você conversar com um paciente que diz assim, doutor, eu não consigo mais andar de moto. Eu que nunca andei de moto, vou dizer, tá, tudo bem. Isso para mim não faria diferença nenhuma, porque eu não ando de moto. Mas se moto é o meio de transporte dela e ela não consegue, porque quando essa moto bate no calçamento, ela sente dor pélvica e ela começa a conseguir ter esse mínimo prazer na vida dela, isso é fantástico, porque você modificou a história de vida de uma paciente. E isso, assim, não tem preço. É esse tipo de resposta que a gente quer nas nossas pacientes. É esse tipo de feedback. Você sabe que eu sempre digo e disse isso a Dani semana passada. Faz uma semana ou 10 dias você estava lá no consultório. Tá passando tão rápido, nem lembro mais. E eu comentando com ela, ó, agora você só precisa vir daqui a 1 ano. E isso é fantástico. Veja só, quando a gente conseguir deixar esses intervalos para um acompanhamento uma vez por ano, é fantástico. Isso prova que ela está fazendo a parte dela. Né? Coisa simples. Olha que coisa simples. Estou conseguindo usar uma calça jeans, fazer minhas atividades domésticas. Isso para muita gente que não tem a doença vai dizer, que idiotice. Como é que a pessoa está feliz porque está usando uma calça jeans? Ou porque está conseguindo ficar em pé para fazer uma atividade doméstica, lavar um prato, dobrar uma cama, ajeitar, varrer uma casa. Para muitas pessoas isso pode ser algo banal, mas para muitas outras isso é uma felicidade como se você tivesse ganhado na Mega Sena. Né? Eu compilei, né? Desenvolver é muita audácia, eu compilei uma série de estratégias disso dentro de um protocolo de tratamento e a gente tem replicado esse tratamento através de vários profissionais que estão aplicando essa forma de tratar e os resultados são esse tipo de resultado que Dani e tantas outras pacientes têm trazido esses feedbacks para a gente e isso aquece a alma. Vocês não fazem ideia da felicidade. Dani faz, que ela viu o abraço que a gente deu semana passada, né? Depois de 2 anos assim, limitada para fazer tudo e hoje está tão bem. Esse tipo
de feedback da paciente, para quem acompanha desde o começo, é algo muito gratificante e que está alinhado com o nosso propósito. O nosso propósito de vida, o meu propósito de vida é impactar positivamente a vida das pessoas que cruzarem meu caminho. E quem me acompanha de perto sabe que desde o meu mestrado, lá em 2015, eu comecei a estudar qualidade de vida em mulheres com endometriose e peguei as mulheres com endometriose e não a endometriose em si como uma grande bandeira de algo que eu queria para a minha vida. Eu queria, toda paciente com endometriose, ela é muito negligenciada. Eu até brinco, né? Porque a paciente com endometriose é aquela paciente chata, que quando você não trata adequadamente, a paciente não melhora, ela reclama, ela volta no consultório, ela continua com dor e ela não melhorou nada. E isso, eu sempre dizia, quando eu comecei a estudar, eu dizia, meu Deus, o que é que acontece? É tão difícil lidar com pacientes com endometriose, porque assim, nada resolve, nada melhora, essa paciente só volta pior, cada vez ela reclama mais, é uma consulta que, é terrível fazer uma consulta com esse perfil de paciente, isso lá em 2014, 2015. E aí eu disse, se tá dando errado e se ela tá reclamando, a culpa não é dela, a culpa provavelmente é minha. Sou eu que não estou conseguindo dar realmente as ferramentas de melhorar a qualidade de vida para essa paciente voltar melhor. E aí eu disse, vou começar a estudar. Eu vou começar a estudar outras estratégias, porque se eu estou fazendo A, B e C e a paciente não está ficando melhor, eu tenho que buscar D, E, F, G, H e o resto do alfabeto e todos os idiomas do mundo de conhecimento para que eu possa resolver o problema. Porque nenhuma pessoa que está feliz reclama. Se essa paciente está voltando no seu consultório com recorrência, isso é péssimo. O tratamento não está funcionando. Eu amo quando eu consigo espaçar as consultas ou fazer isso. Você só precisa agora vir uma vez por ano no meu consultório, que você já está tão bem e você já tem tanta informação e tanto conhecimento, eu já te capacitei tanto através dessa doação de conhecimento, que você consegue seguir as minhas orientações em casa. Então, daqui a um ano, você volta. A gente só fica mudando a estratégia de tratamento quando não está dando certo. Em time que está ganhando, a gente não mexe, a gente só acompanha. Então, é muito interessante. Perdão. Então, é esse tipo de tratamento que a gente quer fazer para as nossas pacientes. E vocês sabem que cada vez mais a endometriose ela é vista como uma doença que precisa de um olhar amplo. A Organização Mundial da Saúde pontuou isso em março do ano passado. Macron, na França, começou a pontuar isso. Aqui no Brasil, nós temos um dos maiores expoentes em endometriose no Brasil e no mundo. E esse cara não sou eu, infelizmente não sou eu. O professor Maurício Abrão é um ginecologista renomadíssimo da Universidade de São Paulo e tem uma contribuição assim fantástica em relação às pesquisas de endometriose. Então, o Brasil também está entrando nesse rol de países que começou a abrir os olhos para a mulher com endometriose e para a importância de tratar e manejar adequadamente essas mulheres. Então, eu convido você, meu colega, meu amigo profissional da saúde, a também ter esse olhar mais amplo, porque essas pacientes com endometriose, elas estão desesperadas por profissionais que tenham esse olhar mais amplo e que queiram não se livrar dela, mas ao contrário, que queiram acolhê-las, queiram trazer essas pacientes para dentro do seu consultório e que queira realmente ter aquela empatia de tipo assim, vou pegar esta paciente que tem esta doença e vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para orientar, para direcionar, para que ela possa sim voltar a ter qualidade de vida. Então, isso é uma bandeira que nós devemos ter. Esse é o nosso objetivo. Foi para isso que nós fizemos nosso juramento de Hipócrates quando a gente se formou em medicina. É para impactar positivamente a vida das nossas pacientes. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, um beijo enorme, uma ótima noite para vocês. Obrigado por estarem aqui comigo. Fiquem com Deus. Minha gratidão. Um abraço. Tchau, tchau.